Olá pessoal, vamos fazer algo bem simples aqui e vai ser um pôr do sol usando a versão 3.0. Vocês podem usar qualquer versão para me acompanharem. Vamos inicialmente apagar o cubo e a lâmpada. Com eles dois selecionados, vou usar o X ou a tecla Delete. E vamos adicionar na área aqui, ó pessoal, o plano. Vamos aumentá-lo bastante aqui. Vamos adicionar também uma esfera, tá? Vamos ativar o Move, trazer essa esfera cá e jogar essa esfera aqui para o fundo. Para essa esfera nós vamos usar aqui, com ela selecionada, o Shade Smooth, para suavizar a superfície dela. Vamos olhar essa cena de frente aqui, usando o Y. Deixa eu ver se eu estou aqui mais ou menos de frente mesmo. Não. Vamos movimentar aqui para inverter. Vamos aproximar mais. Vamos baixar com a mãozinha. Tudo isso aqui eu estou conseguindo fazer, pessoal, usando esses recursos daqui, tá? O zoom para aumentar e diminuir. A mãozinha para arrastar a área, como se fosse um pan, tá? Agora eu vou querer adicionar uma câmera na posição como se eu estivesse olhando essa cena a partir da câmera. Então, para poder jogá-la aqui de frente, eu posso usar o Ctrl Alt 0. Se eu tiver o teclado da direita, veja que eu consigo colocar a imagem da câmera como se eu estivesse olhando aqui a cena. Mas, outra forma que eu tenho, se eu sair daqui, é eu vindo aqui ó, na opção View, Align View e Align Active Camera to View. É o mesmo recurso aí de forma prática. Bem, eu vou afastar um pouquinho, já que a câmera está travada. Para eu travar a câmera, pessoal, eu habilito com a tecla N essa barra que está aqui à direita e travo aqui, ó. E aqui tudo que eu movimentar vai ser a área, a câmera vai ficar fixa. Então, com ela habilitada, vou usar o N aqui para ocultar. Eu vou afastar um pouquinho e vou trazer essa esfera um pouco cá para baixo. Vou então aproximar mais e vou enquadrar de tal forma que essa área aqui da câmera ela ultrapasse esse plano, porque aqui vai ser o nosso horizonte dentro do processo. Bem, eu vou inclinar um pouquinho mais aqui pelo gizmo para que fique desse jeito. Vamos olhar essa cena lá pelo modo chamado Shade. Vamos clicar na câmera para ver lá como nós vimos na área Layout. O plano, eu vou adicionar nele aqui um material. Eu posso clicar aqui em Materiais em New ou posso clicar aqui. Então, quando eu clico aqui, vocês notem que ele gera de forma automática, tanto aqui como cá, que é o Node, o material inicial chamado Principal BSDF. Esse material é um material genérico. Então eu posso vir aqui, ó, diminuir o roughness dele para dar um brilho, ó. Tá vendo que criou um brilho aqui? E posso aumentar o transmission para gerar um efeito como se fosse de transparência no material. Temos esse recurso que vocês estão vendo. Para dar o efeito como se fosse de uma maré, nós vamos adicionar aqui textura chamada Noise Texture, que é um ruído de textura. Para gerar o efeito que nós precisamos do turbilhão como se fosse água, nós vamos adicionar aqui um vector do tipo Bump. Vamos ligar o Factor do Noise Texture com o Height do Bump, que é a altura. E vamos ligar o Normal com o Normal. Está mais embaixo aqui, tá? Eu vou ter que trazer esse node para cima com o Normal aqui, ó, do Principal BSDF. Aguardamos algum instante até o efeito acontecer e está aí um efeito de turbilhão legal. Agora, para poder melhorar essa aparência desse turbilhão, nós vamos fazer o seguinte: vamos aqui em cima na opção Edit, vocês vão entrar em Preferences, aqui vocês vão entrar em Add-ons, pessoal, e vão pesquisar aqui a palavra Node Wrangler. Vai surgir o Node, vejam que o meu está ativo. A gente vai habilitar ele para usar um recurso prático. Então, com ele habilitado, basta eu chegar aqui no Noise Texture, selecioná-lo com o botão esquerdo do mouse e usar o atalho Ctrl T de Tatu. Ele já liga aqui ó, o nó de mapeamento e o nó de textura
ou coordenada de textura junto ao processo. Para que isso vai servir para a gente? Para a gente gerar uma animação básica que nós vamos fazer aí dessa água em movimento. Aqui na opção Location, nós vamos ter que fazer uma animação dessa água como se ela estivesse se movimentando. Porém, essa escala aqui, tá, pessoal, em Noise Texture, nós vamos aumentar para poder dar uma condição melhor de água em movimento. Então vamos usar aqui como se fosse 8. E nós vamos fazer o seguinte, vamos gerar a animação. Então para gerar a animação eu vou encostar o cursor bem aqui no cantinho dessa janela de baixo, até se transformar numa cruz, pressiono o botão esquerdo e arrasto para cima, ele gera outra janelinha idêntica à de cima, tá vendo? Só que nessa de baixo nós vamos usar para o recurso Timeline, porque nós vamos criar uma animação dessa maré se movimentando. Como, Luciano? Aqui no frame 1, onde tem o Location X, que está com o fator em 0 e o Y em 0, nós vamos encostar o cursor em X, pressionar o Insert Single Keyframes. Pronto, ele gerou uma chave no X. Vamos encostar o cursor no Y, botão direito do mouse, Insert Single Keyframes. Geramos também uma chave em Y. E em Rotation, mais embaixo, nós vamos encostar no X com 0 graus, tá, pessoal? Botão direito, Insert Single Keyframes. Agora vamos fazer o seguinte, clicar no frame 250. Aqui nós vamos aumentar o X e o Y para 0.5. E o Rotation aqui nós vamos deixá-lo em X com 20 graus de ângulo. Vamos então no frame 250, no X, novamente encostar o cursor, botão direito, Insert Single Keyframes. No Y, botão direito, Insert Single Keyframes. E por último, Rotation com 20%, botão direito, Insert Single Keyframes. O que é que eu fiz aqui? Se vocês olharem, eu dei a condição de um movimento, ó, da água por meio dessa textura Noise Texture. Então é um efeito de textura, como se fosse uma água em movimento. Com esse procedimento preparado, nós vamos agora criar uma imagem de plano de fundo para gerar o efeito que eu preciso. Mas antes eu vou selecionar a esfera e vou aplicar nela, clicando aqui em Material. Em Surface eu vou usar o quê? Eu vou usar o material do tipo Emission. Ele é um material emissor. Vou usar para ele aqui a cor nesse tom e vou aumentar essa força para ele dar uma intensidade de brilho. Vamos então usar uma imagem de plano de fundo para interagir aqui no nosso processo desse pôr de sol. Então eu tenho que vir aqui em World, que é o ambiente ou mundo, como podemos chamar. Em vez de Color, nós vamos clicar no pontinho amarelo e vamos selecionar Environment Texture. Isso vai nos permitir a gente selecionar uma imagem num site ou que esteja aí junto ao nosso computador de alta resolução para fazer o efeito que a gente precisa aí junto à nossa cena. Eu sugiro um site aqui que é um site gratuito, onde a gente pode baixar imagens HDRI, texturas e modelos para o nosso uso aqui com o Blender. Então se vocês vierem no navegador, eu estou usando aqui o Google Chrome, pessoal. Esse é o site Polyhaven, sei lá, eu não falo inglês, tão pouco português bem, tá? Então, para poder usar uma imagem HDRI que vai servir como luminosidade no nosso ambiente, eu vou clicar aqui na opção de HDRI e aqui eu posso selecionar qualquer imagem para poder interagir aí junto ao meu processo. Posso usar essa aqui, por exemplo, ou qualquer uma dessas imagens que tem uma angulação em 360 graus, que vão permitir a gente ter um efeito bem legal junto à cena. Então eu clico aqui, aqui vai ser baixada a imagem. Cabe agora, depois que eu fiz o download dessa imagem, eu vou voltar aqui na nossa área e aqui na opção de Word, já que eu estou usando aqui o Environment Texture, eu vou abrir essa imagem, está lá em Download, está ela aqui, tá, pessoal? Open Image. Essa imagem vai ser jogada diretamente no fundo aqui da nossa cena. Como eu estou usando aqui o modo Material Preview, aqui eu estou usando uma outra imagem que é usada como referência desse modo. Mas se eu clicar aqui, ó, na opção renderizada, traz a imagem que eu baixei lá para fazer o efeito que eu preciso.
E aqui o primeiro passo é fazer o seguinte, eu vou selecionar o Word e aqui ele traz para mim justamente ó, o node que aparece aqui com a imagem que eu baixei. Agora, para eu rotacionar essa imagem para uma posição, eu vou usar aquele recurso do Node Wrangler. Então eu seleciono ela, Ctrl T, ele já cola automaticamente o mapeamento e aqui eu vou ó, em Rotation Z aumentar esse ângulo até um ponto onde eu tenha somente as nuvens. E aqui também eu posso, em Location Z, aumentar para pegar um ângulo em que eu deixo somente essas nuvens aqui aparecendo. Agora eu posso estabelecer, não está legal porque está aparecendo a nuvem. Vocês alteram aqui, pessoal, entre Rotation Z para um ponto ideal para vocês. Vamos deixá-lo aqui. Essa imagem aqui, ela está utilizando um fator de força aqui de 1. Vamos diminuí-la para 0,2 para diminuir um pouquinho essa força, tá? E agora com esse objeto nós vamos na opção de render ativar o Ambient Occlusion, o Bloom para dar o efeito de brilho e o Screen Space Reflection para ativar a reflexão do objeto que emite essa luz sobre a superfície da água. Se dermos agora um player na animação, nós temos mais ou menos aí ó, um efeito de um mar em movimento e ao mesmo tempo de uma luz interferindo aí junto ao nosso processo. Para renderizar nossa cena, a gente pode agora vir aqui em Render. Eu uso geralmente, pessoal, o Eevee, tá? E deixo um render aqui de 16 para que ele proceda ao experimento de forma mais rápida. Quanto maior esse render aqui, a qualidade é maior, mas o processo é mais lento. Então eu vou deixá-lo em 16 por 16, tanto em viewport como no render. E vou agora para a aba que vai me permitir eu gerar aí a dimensão do meu vídeo. Aqui eu tenho alguns formatos. Eu geralmente uso o HDTV 720, que me proporciona uma resolução de 1280 por 720. É a resolução HD, tá? Com a imagem com um percentual de 50%, que ele faz uma telinha pequena, para ser mais rápido. Como eu estou usando aqui o 250 frames, eu vou mantê-lo. E aqui em saída, eu vou determinar um nome para o arquivo. Vou deixá-lo aqui, ó, teste pôr do sol. Agora eu vou definir também qual é o formato do vídeo que eu vou gerar nessa animação. Eu posso estabelecer que seja o AVI JPEG. E aqui eu uso o RGB e a qualidade em 100%. Antes, porém, de gerar a renderização dessa cena, eu peço a vocês que vocês salvem o projeto, porque se der algum bug durante a renderização, vocês têm como recuperar desse mesmo passo para fazer novamente o render. Então, para salvar o projeto é aqui em cima. Vocês vão vir em File, Save As e vocês vão dar um nome aqui. Vou usar aqui, por exemplo, Teste Pôr do Sol. Aqui é o nome do nosso projeto. Então, tudo que eu fiz aqui em termos de configuração, ele se mantém. Agora, para salvar a animação que eu quero fazer, eu vou vir aqui nessa opção, colocar o nome, escolher a pasta onde eu vou salvar, tá? Isso é fundamental, pessoal. E depois eu venho aqui, ó, em Render e vou clicar Render Animation. Então aqui ele vai criar uma animação do efeito. Então clicando aqui, vai surgir a janelinha com quadro a quadro, que vai do frame 1 até o frame 250. E vamos ver como é que ficou quando chegar aqui em 250 o nosso vídeo. Eu vou dar um pause e podem ver que já estamos chegando aqui no frame 250. Aqui também vocês vão notar a quantidade de frames que está sendo renderizado. Veja que a tela é pequena, tá em 50%. Agora, para ver o vídeo, eu vou clicar em Render e vou vir aqui, ó, View Animation. Eu posso usar o Ctrl F11 para executar. Tá aí o nosso vídeo com a animação que nós realizamos. Vocês vão ver aí no final. E de forma bem prática, a gente cria um efeito usando poucos recursos aqui na versão 3.0. É isso aí, pessoal. Espero que vocês possam ter compreendido e possam aprimorar esse recurso para fazer efeitos bem legais e possíveis aí junto com o Blender. Até o próximo vídeo. Grande abraço.